Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. E você sempre acompanha aqui na TV Diário, também pode acompanhar pelo YouTube, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, da sua companhia. O tema que queremos partilhar hoje, ele começa ou tem como motivação, como orientação, como inspiração, Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34. A cada dia basta o seu mal. O que quer dizer a cada dia basta o seu mal? E aí Mateus diz o seguinte: portanto não nos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34. Como é que se pode interpretar esse capítulo de Mateus, Jorge Brandão? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que nos prestigiam, que nos honram aí com a sua audiência. E a gente está aqui nesse programa já completando 74 edições, né? O que muito nos orgulha aí de poder levar a doutrina espírita. Mas eu gostaria de quebrar um pouquinho a protocola hoje e fazer um parênteses, né? Fazer um parênteses e lembrando aqui ao nosso querido Vicente Bisonho, que hoje completa 10 anos do desencarne da Daniela, sua filha. E nós temos como exemplo, né, o trabalho, a postura do Vicente, porque ele está superando isso, né, com o trabalho no bem. Então ele tem feito, desde que ele teve essa compreensão que a nossa querida doutrina espírita nos traz, ele arregaçou as mangas e se dedicou ao trabalho no bem. Então, Vicente, pode ter certeza que a Daniele está muito orgulhosa do pai que tem e que hoje continua essa labuta, né, sereno, com o coração sereno, sentindo, é claro, saudades, né, mas seguindo sempre em frente. Isso é o que a nossa doutrina pode fazer por nós quando nós compreendemos o que realmente o significado que ela tem. Então, o tema de hoje também está relacionado às preocupações nossas do dia a dia, né? Então, à medida que nós compreendemos, porque essa característica que tem a doutrina espírita de esclarecer e confortar ao mesmo tempo, faz com que nós tenhamos força, né, e tenhamos essa compreensão que estamos aqui de passagem, que nunca estaremos abandonados, que Deus é o nosso Pai, e que tudo, mas tudo mesmo que acontece para nós é para o nosso bem e para o nosso crescimento, né, porque um mar calmo, né, não faz bons marinheiros, né? É verdade. Então, o Pai que está conosco, nunca nos abandonará, não coloca sobre os nossos ombros cargas mais pesadas do que a gente pode suportar. Então, viver o dia de hoje, conscientes, né, que hoje nós estamos recebendo também aquilo que nós plantamos aí atrás e que estamos semeando o que colheremos à frente, é viver o presente. Bom, já que o Jorge quebrou o protocolo, né, para explicar para os nossos telespectadores que sabem, né, esse não é um programa ao vivo ainda, tá? É um programa gravado e nós estamos gravando exatamente no dia em que a minha filha Daniele desencarnou, 10 anos atrás. E o Jorge foi uma das primeiras pessoas que esteve lá em casa, tá? Porque o Marcelo se preocupou muito naquele momento de dor, tá? de entrega, de renúncia à vida, e começou a convidar pessoas que fossem lá levar luzes. Quem é o Marcelo, Vicente? O Marcelo é meu filho. Marcelo é meu filho. Perfeito. Marcelo, meu filho. O irmão da Daniela. Isso, um dos irmãos da Daniele. A outra irmã é a Bruna, que é psicóloga, colega do Diógenes, que está fazendo
doutorado, mestrado, acho que é mestrado na URGS, né? Mora hoje em Porto Alegre. E o Marcelo sentiu a grandeza da minha dor, digamos assim, e se preocupou em levar lá em casa várias pessoas. Convidou, eu nem sabia que ele estava convidando. E uma das pessoas foi o Jorge Brandão, que esteve lá em casa. E foi extremamente importante. As visitas todas que eu recebi, as luzes que foram levadas, né, foram extremamente importantes. E depois a gente vai compreendendo como é que estava acontecendo o processo, como é que foi o processo. E tem uma frase que o Jader Hofmeister, ele guardou da minha primeira palestra, digamos assim, que foi no Mena Barreto, para tratar de reencarnação, em que depois de 1 ano e meio já de estudos, quase 2 anos de estudo da doutrina, fui convidado para fazer a primeira palestra na casa onde eu sou vinculado, que é o Mena Barreto. E o Jader Hofmeister, pela nossa relação de amizade, esteve lá, foi lá. E eu disse uma frase que eu não tinha me dado conta da frase, que eu usei ali naquele momento, e que ele guardou, e depois ele destacou essa frase. E eu disse que eu não busquei a doutrina espírita para suportar a minha dor, mas para compreender a minha dor, para compreender o que havia acontecido. E a doutrina espírita me deu todas essas respostas e continua me dando, tanto que a gente continua estudando, e quanto mais estuda a gente sabe, né? Mais respostas procura, mas muitas vêm. Então realmente eu me sinto espiritualmente confortado, esclarecido, né? Sei onde está minha filha, sei como é que ela está, mas é claro, né, na parte humana, na parte material, o coração fica apertado, e principalmente em datas como a de hoje. Então, para não fugir tanto assim do protocolo, voltemos ao nosso tema, né, para dizer que foi algo realmente assim que mudou a minha vida. Tá? O que aconteceu, o desencarne da minha filha, mudou a minha vida. E o que fez a minha vida voltar ao seu lugar e crescer e evoluir e avançar foi o estudo da doutrina espírita, sem dúvida alguma. Eu hoje me considero plenamente confortado, né, pelos ensinamentos que a doutrina oportuniza. Nesta situação que eu vivi e em muitas situações que a gente vive no dia a dia, porque não é apenas a perda de um ente querido que às vezes nos coloca no chão da terra, né? Mas também outras situações que a gente vive e que às vezes acha que tudo terminou e na verdade é uma motivação para a gente levantar e continuar caminhando. E é isso que a gente está fazendo, caminhando, compreendendo, né, as nossas dificuldades e o nosso mal de cada dia, que é o tema de hoje. Aprendendo juntos sempre, né? Aprendendo juntos, sempre. Penso que não fugimos do protocolo em hipótese alguma, né? Tá totalmente conectado, pelo contrário, penso ser um exemplo prático justamente dessa vivência, desse convite que Jesus nos faz de vivenciar a cada dia o drama de cada dia, né? A cada dia basta o seu mal. No sentido de que possamos experimentar aquele contexto, nos situar naquele propósito, não viver no passado, num processo de culpa que paralisa ou de dores passadas, mas nesse momento, qual é a encrenca do dia? O que ela pode me proporcionar em termos de crescimento? O que me falta compreender para lidar com esse processo que vai estar posto ali? Ou seja, não vai aniquilar a dor. Sim. A dor que você viveu, Vicente, a dor que um pai, uma mãe vive com o afastamento da presença física de um filho é ímpar. Não tem como a gente conjecturar sem viver essa realidade. Não tem. São apenas frases de efeito, no sentido de entendo o que você está passando, não entendo. Não entendo. É uma dor assim que penso que você tem que ter muita estrutura e base para não perder realmente o equilíbrio, o senso. E nesse processo todo, certamente, vem todo o amadurecimento, desde que a gente viva adequadamente esse processo, né? Ainda que todo conhecimento te possibilite de vislumbrar um futuro de continuidade e reencontro, você também não vai poder viver no futuro, na possibilidade no reencontro apenas. Você precisa viver aquele dia, porque senão você não vai estar preparado lá para o futuro. E o convite do Cristo foi nesse sentido também, né? Então, que a gente possa
viver as experiências que a vida nos possibilita viver, com esse crescimento que é possível extrair, com aquela possibilidade de avançar naquele contexto. Porque a gente perde muita oportunidade de crescer nas etapas que a vida nos traz, para realmente refletir, amadurecer, trabalhar, lidar ali com as encrencas trazidas, né? A gente vai vivendo numa ansiedade, queimando etapas, querendo coisas que talvez não é o tempo certo, não é o adequado. A Meimei tem uma frase bem interessante que ela diz assim, ó, Deus tem estradas aonde o mundo não vê caminhos. Então, realmente, existem possibilidades de passagem aonde a gente não se dá conta, apesar do drama, da dor, da vivência difícil que estava sendo trabalhada ali naquela experiência. Olha onde você está hoje, sem queimar etapas. Viver aquela dor foi importante, receber os amigos, ouvir, participar do processo todo, né, se situar em tudo aquilo que estava acontecendo, o equilíbrio que foi chegando a partir da conscientização, da reflexão, do conhecimento que junto veio, possibilitou certamente que o Vicente hoje divulgasse com convicção que ele seja o que é realmente, que tenha significado a vibração dele na fala. Não é frase de efeito, respostas prontas, quando ele vai fazer uma abordagem, uma palestra. Aquelas muitas mensagens que dizem, poxa, gostei disso que tu falou, realmente é porque ele tocou corações, porque ele tem uma vivência em tudo aquilo. Ele não está trazendo uma experiência que ele não sentiu. Ele está trazendo dele no processo. Ou seja, vale a pena conhecer, vale a pena entender. E a pergunta que ele fez, e que todos deveriam fazer, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Que eu entenda com isso? Essa pergunta, é preciso ter fé, é preciso ter humildade, né? E não revolta. Exato. E esse foi o primeiro passo. Foi o gatilho para o crescimento ali. Sem dúvida, sem dúvida. E aí toda a caminhada, né, que realmente continua. E é interessante, Jorge, Márcia, Diógenes, telespectadores, né, porque são portas que vão se abrindo. E Deus é tão magnânimo que Ele, evidentemente, sabe o momento para cada informação. Então essas portas vão se abrindo. Progressivamente. Tu não recebe todas as informações e opa! Não, tu vai buscando, vai recebendo essas informações e elas vão te dando força. E tu vai amadurecendo. Amadurecendo. Aí tu está pronto para abrir a outra porta. Eu já abri muitas portas. É o jogo de fases. Exatamente. Eu tenho certeza que eu já abri muitas portas. Mas tem muitas portas pela frente ainda para abrir. E na Gênesis, capítulo 2, item 24, o nosso pensamento está em contato ininterrupto com o pensamento de Deus. Olha só. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe as nossas condições, né? Sem dúvida. Diógenes. Desculpe te interromper, Marta. Imagina. Ouvindo vocês, realmente... às vezes a nossa revolta ela começa a ganhar tamanho por a gente realmente não encontrar sentido naquilo que aconteceu. É como se a gente realmente ficasse perdido, não encontra respostas, né? E a dor muitas vezes ela é tão profunda que até o nosso raciocínio, o nosso discernimento às vezes é atingido. Se embota. Então, assim, como a Márcia falou ali, que a gente, o viver o momento, é o dizer assim, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho agora? O que eu posso fazer com essa situação pela qual eu passo, com aquilo que eu tenho agora? Por quê? Porque tu querer usar ferramentas que já passou, que já aconteceram, não tem como, porque elas não existem mais. Então é a gente viver numa ilusão de que eu vou conseguir consertar um passado, uma coisa que já passou, sendo que não existe mais. E eu querer usar ferramentas do futuro que também ainda não existem. Então a única realidade de fato é agora. Então, no momento que eu estou ali naquela dor profunda, quais foram os recursos nesse momento que te auxiliaram? Tu tinha um filho ali que correu por ti, que se preocupou, tu teve os amigos que estavam existindo naquele momento, que foram te procurar.
né? E te deram todo esse recurso, e claro, né, não tirando o mérito também da tua capacidade espiritual, psicológica, de se reerguer, de compreender, né? Porque é 50-50, e buscar o melhor caminho. Por quê? Porque é fácil tu transformar um desafio num problema. É como eu sempre reforço, assim, eu reforço assim, a vida não vai nos dar problema, a vida não nos dá castigo, a vida não nos pune, a vida não nos faz a gente sofrer gratuitamente. O sofrimento gratuito é nosso. E não nos dá prêmio ao acaso. Prêmio ao acaso também. O sofrimento é nosso. É quando a gente olha para uma situação difícil que aconteceu, que a gente não tem controle, e essa é a palavra-chave. A gente está sujeito a passar por situações difíceis que a gente não tem como controlar, como a perda de um ente querido, como o surgimento de uma doença grave, né? A gente tem probabilidades de evitar que aconteça, mas a gente não tem controle. Tá, e se aconteceu? E aí, o que eu faço com isso? Então, eu tenho duas saídas. Ou eu tento olhar para isso e ver qual a mensagem que a vida está me dando, porque eu já compreendo que a vida não está me castigando gratuitamente, então eu preciso compreender o que é isso, e aí sim eu entendo como um desafio, e o desafio sempre nos leva a um aprendizado, a um aprimoramento, a um processo evolutivo. Ou eu me revolto, me indigno e não aceito, e essa é a palavra, porque agora tu está num processo profundo de aceitação. Eu não aceito, eu me revolto, e eu transformo aquele desafio num problema que não era para existir. Fui eu que fui lá e disse, não, eu vou trazer isso para minha vida. Não estava programado, não. O que estava programado era o aprendizado, né? Porque se a gente pudesse escolher por nossa conta, a gente evitaria todos os problemas do mundo, todas as situações de dor do mundo a gente evitaria. Ficaríamos na zona de conforto. Na zona de conforto, mas não depende de nós sempre. Então vai acontecer, tá? Bom, já que aconteceu, como que eu posso olhar para isso? De forma mais racional, né, de forma mais inteligente, vamos dizer. E aí eu falo de várias inteligências, inclusive inteligência emocional. De eu conseguir olhar para aquilo ali e tentar captar a mensagem. E foi o que aconteceu com o Vicente. E é o que acontece muitas vezes com a gente, né? Da gente não transformar aquele desafio num problema. E muita gente transforma num problema. Sim. Esse entendimento que nós não perdemos ninguém. Alguém partiu, retornou para casa, onde um dia nós também retornaremos, com certeza. Isso começa a mudar a nossa concepção de vida e de morte. Ah, sim. A critério de curiosidade, os filósofos diziam, tem alguns existencialistas que diferenciam a palavra de ente para ser. O ente é aquilo que existe fisicamente. Por exemplo, isso aqui é um ente. Né? Por que um ser humano pode ser um ente? É o corpo, é a parte física. O corpo material do ser humano, ele é um ente. Porque a gente diz assim, eu perdi o meu ente querido. Perdeu mesmo, porque o corpo não existe mais, aquela matéria não existe mais. Mas eu não perdi o ser. O ser continua existindo. Né? Aliás, eu aprendi uma expressão agora, num encontro, né, espírita, em Rosário, né, onde havia um ato lá e palestras foram dadas. Eu fui um dos convidados para participar, e em cada palestra se fazia reflexões, e houve alguém que usou um termo, alguém que também, né, perdeu, entre aspas, né, filho, e que disse, não, na verdade a gente não perde, a gente devolve. Não, a gente devolve ao plano espiritual. Opa, eu nunca tinha pensado nisso. Então porque perda, claro, foi uma das primeiras lições que eu aprendi, que não houve perda, houve um distanciamento, né, de planos, uma mudança de planos, o plano material, passagem para o plano espiritual, mas a vida dela continua como sempre foi aqui, no processo evolutivo. Também ela lá está estudando e está evoluindo, né, como a gente está fazendo aqui. E numa das mensagens que a gente recebeu dela, ela me diz exatamente isso. Né? Não para, estuda. A primeira mensagem que eu recebi dela veio desta forma. Estuda que tu vai compreender. Estuda que tu vai compreender. Tá? Então isso foi realmente muito, muito animador. Então a gente vai compreendendo que não há uma perda, há uma mudança. A vida está aqui, não está lá, não está em cima nem embaixo, ela está aqui, né? Está aqui numa outra dimensão, numa outra vibração.
E aí veio essa expressão e eu gostei muito. A gente não perde, a gente devolve ao plano espiritual. E tem que ter a alma grande para ter essa compreensão. Eu lembro uma vez que eu fui num velório de um pessoal conhecido, que a mãe tinha perdido a filha num acidente, a filha com 11 anos. E eu cheguei para ela e disse, eu nem sei o que vou lhe dizer nesse momento, né? E ela disse assim, não precisa dizer nada. Ela voltou à pátria e eu só tenho gratidão por ela ter vivido comigo. Eu só. Aí tu fica... Esse é um outro momento importante que nos fortalece muito, né? Porque a saudade é inevitável, é da nossa condição humana. Né? A dor é da nossa condição humana. O sofrimento é uma opção. A gente pode continuar sofrendo ou não, mesmo sentindo dor. Né? Mas assim, ó, a certeza da vida no plano espiritual, mais do que nos conforta, ela nos convida para continuarmos o nosso processo, a nossa busca, o nosso estudo. Vivendo bem a cada dia. Vivendo bem a cada dia. Exato. Muda tudo, né? Eu tive uma experiência, deixa eu contar também, ligeirinho, tá? Nesse sentido. Porque depois que a minha filha desencarnou, ou que voltou, que eu a devolvi, nós devolvemos, eu, a mãe dela, nós todos, né? Porque tudo é um processo coletivo. Não foi só a mim. A dor é pessoal e intransferível. Cada um reage de uma forma, mas diante da mesma experiência. Meus 2 primeiros anos foram assistindo palestras, buscando informações, estudando, depois que comecei a entrar para o estudo da doutrina espírita, né? Mas ainda estava ali, dando os primeiros passos. E eu fazia visitas frequentes ao cemitério, ao túmulo dela. Não é? E um dia próximo ao túmulo dela, eu encontrei uma mãe jovem, chorando, desesperadamente, diante do túmulo de uma criancinha, filha dela, que tinha partido há pouco, com alguns meses de vida. Tanto é que não tinha nada, nem foto, nem nada, nem lápide, só o nomezinho dela escrito naquele cimento, enquanto ainda estava quente o cimento, né? Foi colocado o nomezinho ali dela. E ela chorando desesperadamente. Eu me comovi com aquilo ali, né? E aí eu cheguei. Quase que fui empurrado ali para chegar diante dessa senhora, que depois eu nunca mais vi. E até tenho dito, talvez, que ela esteja em alguma palestra, tomara que tenha buscado alguma casa espírita ou algum templo, alguma religião, tenha encontrado conforto, né? E fiz isso com ela. Aí eu cheguei e disse, pois é, eu compreendo a sua dor. Eu estava ali visitando a minha filha, que também faleceu há pouco tempo, mas ela está bem, ela está na mão de Deus. E ela me olhou com um olhar fulminante. Mas que Deus que leva a minha filha com 6 meses? Mas que Deus é esse? Eu digo, puxa, não é por aí. Entrei mal. Foi mal. E aí veio aquela inspiração. Não, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que a sua filhinha não morreu. Eu não tinha ainda conhecimento para isso. Não estava com essa convicção ainda. Eu estava buscando afirmação nas informações. Não, e veio, a sua filhinha não morreu. Sua filhinha continua viva. Ela mudou a expressão. E aí me deu chance de conversar um pouco mais com ela. Eu saí. Depois, alguns dias depois, eu voltei no túmulo da minha filha e peguei uma carta, né, dirigida a uma mãe que tinha tido perda, e deixei ali. Era quase no chão o túmulo da criança, deixei ali. Voltei outro dia, ela não estava ali a carta. E 2 ou 3 vezes eu fiz isso. E 2 ou 3 cartas que eu deixei ali não estavam mais. Bom, depois eu perdi completamente o contato com ela. Mas para dizer que, às vezes, a forma como a gente chega pode não ser a informação que a pessoa naquele momento está precisando pelo seu grau de dor. Bom, esse bloco voou, né?
Já chegamos, e nem entramos no tema, né? Doemos o tema, Pedro. É Como não? verdade. Mas foi um estudo prático, quem sabe, do tema, né? Quem sabe isso possa ajudar muitas pessoas. Isso é o que mais tem, assim, me confortado também. Poder levar essa experiência para tantas pessoas. Porque é difícil lidar com a dor, é difícil lidar com a perda. E eu sempre faço essa referência. Não é apenas a perda de um ser querido, né? Doente do ser querido. Mas quantos problemas derrubam as pessoas? A ruptura de uma relação, a perda de um emprego, uma doença grave. São vários desafios, né, que nos levam a refletir naquilo que a gente está querendo fazer aqui, né? O sentido da vida. Para tudo, uma finalidade. E essa é uma das grandes lições que a doutrina também nos traz, né? Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo tem uma razão, tudo tem uma finalidade e tudo tem um propósito que é de Deus. Vamos ao intervalo para entrarmos então no tema de hoje, que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando. A cada dia basta o seu mal. Vamos ao intervalo, já voltamos em mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário, que você também pode acompanhar pelo YouTube, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves. Hoje o nosso tema é: a cada dia basta o seu mal.
a partir do capítulo 6 de Mateus, versículos 31 a 34. Então, focando, né, no tema proposto, o que será que Jesus quis dizer com isto, Jorge Brandão? Bom, nós temos, falando em foco, né, nós temos focado muito nas parábolas de Jesus, né, nas frases que Jesus disse, né, que às vezes as pessoas interpretam, né, que nós espíritas, né, não seguimos a Bíblia, nós seguimos tudo que Jesus falou, o Novo Testamento, tudo nós procuramos estudar e temos, né, a graça de ter essas lições aclaradas pelos espíritos superiores. E eu trago aqui, volto alguns séculos atrás para falar um pouquinho de Salomão, do Eclesiastes, né, porque Salomão era um sábio, né, um grande sábio, e ele falava muito das ilusões que as pessoas perdiam muito tempo correndo atrás das ilusões terrenas. Isso está no Eclesiastes, né? E ao final de cada estrofe que ele falava sobre isso, ele dizia assim: é tudo ilusão uma busca desenfreada, numa ânsia de pegar o vento. Olha a palavra ansiedade entrando aí há quantos séculos atrás? Sim. Né? E olha o estado que a ansiedade está hoje em função das preocupações. Porque nós não vamos conseguir antecipar os desafios que vêm para nós. Eles vão chegar no momento certo e não vamos conseguir retardar. Então, mais do que nunca, nós precisamos viver o presente. E o passado e o futuro? Hein, Márcia? Esse é o grande desafio, o passado e o futuro, né? Como lidar com ele. Eu conecto um pouco com o que você vinha falando mesmo, Vicente, no sentido de devolver. E fiquei refletindo sobre justamente essa questão. E a dificuldade de lidar com isso, de ter essa consciência de que não me pertence, que eu sou um colaborador de Deus no processo, seja de cuidar daquela alma querida que a espiritualidade maior me coloca no ambiente, para que eu possa, nesse processo de colaboração, dar o meu melhor, auxiliar para que ela extraia o seu melhor, e eu entenda que não me pertence, que esse processo é de colaboração. E aí, quando a gente vê algum destoamento nessa relação e um drama maior ao ponto de um apego levar ao desespero, se percebe que a gente não lida bem com isso, que a gente está numa determinada condição. Eu estou na condição de pai de fulano, de mãe de fulano, de irmão de fulano Beltrano, de companheiro, né, no campo da relação conjugal. Eu não sou permanentemente proprietário daquele momento. É um estado onde eu tenho a oportunidade linda de crescer nesse ambiente. E quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, percebemos realmente que o problema em toda a dificuldade está dentro de nós, porque a dificuldade ela só se coloca de forma expoente, de maneira gritante, na relação de processo que tem a finalidade de me fazer crescer. Aí vem o drama, a dor, o processo que às vezes paralisa e nos destoa nesse processo todo. Só há essa dificuldade maior quando eu não consigo me estabelecer bem nessa relação de percepção. O que você conseguiu fazer em determinado momento foi perceber que realmente, ainda que não estivesse ouvindo lá naquele instante o que você escutou há pouco tempo ali, que a gente só está devolvendo, você já estava nesse cenário de compreensão disso. Quando eu perco um emprego, ele não me pertence. Eu estava ocupando um processo ali de participação, auxiliando um determinado contexto, mas que a vida me convida a dar um outro passo. E eu preciso estar aberta a essas possibilidades no novo que chega, porque senão eu fico limitado dentro de uma caixa e não consigo ascender. A doença, o drama familiar, uma ruptura na relação conjugal, qualquer situação que me leve a uma necessidade de amadurecimento e reflexão precisa vir chegar em mim de uma forma onde eu consiga me colocar nesse cenário como participante do processo e não dono do processo, porque senão, ao me perceber inoperante e sem conseguir, porque há muitas situações e contextos onde eu não vou conseguir definir o resultado, não depende de mim, como a gente costuma dizer, não depende de mim, né? O que vem do exterior, nada depende de nós, né? E é impossível, e aí que vem a frustração, a ansiedade, a dificuldade. Como assim não vai ser como eu quero?
Aí a gente começa a perceber que o problema é muito mais complicado. Aí a gente está lá nas duas chagas, como a espiritualidade nos disse que seria a da humanidade, né? Jesus mesmo, né? O orgulho, o egoísmo. Como assim? Não está fazendo o que eu quero. Como assim não vai me obedecer? Como assim ele ousou me trair? O problema, a gente percebe que está muito mais dentro, é muito mais intrínseco. E quando eu consigo perceber tudo isso, realmente a situação vai ficando um pouco mais leve. Eu vou lidando de forma diferente. Ele tem o direito de partir, ficar com quem ele quiser, seguir a caminhada dele. Não sou eu que vou impedir. Aquilo que for para ficar na minha vida vai ficar se eu estiver preparada, se eu já merecer. Se eu tiver condições realmente de colaborar no processo de crescimento. E quando a gente vai entendendo isso, a gente percebe realmente que a caminhada vai ficando mais leve. Né? É como aquela historinha do Chico, né? Que ele com um determinado médium, o médium chegou indignado, era um contador, até haviam quebrado o escritório dele, roubado o escritório dele, indignado. E aí o Espírito Humano dizendo, diga para ele, como é bom devolver, né, meu irmão? Devolver. Como é bom. E aí a gente percebe que realmente... Então, quando a dificuldade chegar, quando o drama chegar, poxa, que bom que eu já tenho forças para suportar isso, para passar por isso. Porque se eu estou passando, é porque eu tenho a ver com a história de alguma maneira. Ainda que não diretamente naquele processo específico, quando eu crio uma dificuldade para alguém, é com a lei que eu gero drama e problema. E é com ela que eu vou ter que reabilitar. Ainda que a pessoa me perdoe, ela vai seguir. Isso não me isenta da responsabilidade de resolver meu drama com a lei. Em algum momento ela vai me lembrar. Ó, aqui, ó, meu filho, tu ainda tem um draminha para resolver. Sim, deixa eu só fazer um mínimo parênteses aqui, até acho que estou falando demais. Mas assim, ó, imagina, todos aqueles que estão conosco, seja no YouTube, na TV, se nós disséssemos assim, olha, em 2029 tu vai enfrentar um grande desafio financeiro e emocional. Nossa, fica mal. Eu iria ajudar essa pessoa? Ela não vive mais até 2029. Acabou, ela ia viver só aquilo. Então assim, ó, cada coisa no seu tempo, porque se nós vamos receber, nós também vamos receber um desafio, nós também vamos receber força para enfrentar. Então, acho que aí se compreende bem, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta os seus próprios desafios, né? Pois é, a questão é como lidar com os desafios, como lidar com os problemas. Hein, Diógenes? Nos ajuda, Diógenes. É que, na verdade, assim, a dica principal é a busca pelo autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, saber como que a gente funciona. Por a gente não saber como a gente funciona, a gente cai nessa armadilha aí, de muitas vezes não conseguir focar no aqui e agora, não dar, vamos dizer assim, prevalência, né, para o que está acontecendo agora. E eu faço uma comparação bem simples que vocês vão compreender. Todos aqui são motoristas, né? Pensem numa pessoa que tem muito medo de dirigir, tá? Que ela dirige muito tensa. E vamos imaginar a personalidade dessa pessoa. Olha a importância da nossa personalidade. Essa pessoa está dirigindo o carro. Numa pessoa que ela tem uma personalidade mais dependente, ou seja, ela é muito insegura com ela sempre acha que o que ela vai fazer normalmente vai dar errado. Então ela precisa da opinião do Vicente, da Márcia, do Jorge. Se vocês concordarem, eu faço. Né? Ela não acredita muito nela. O que acontece? Quando ela está dirigindo um carro no fluxo, a mente dela tá lá na rótula, tá lá naquele trevo, tá lá numa situação a 5, 6 quadras na frente, porque ela tá sempre esperando um imprevisto. Ela tá sempre esperando um imprevisto. Lá atrás não importa muito, né? Ela tá antecipando, sempre esperando o pior. E aí, ela já tá andando em segunda, há um bom tempo, a 60 por hora, o carro quase incendiando, porque ela desconectou do carro. Ela desconectou da sinalização, ela passa um sinal vermelho porque ela está com a mente no imprevisto que possa acontecer. Então, ela sai do presente e joga lá no futuro. E se eu me der mal? E se eu e um carro bater em mim? E se naquela hora eu me perder e eu não saber dar conta? E se o barranco caiu lá na frente? Se o barranco cair, ela fica jogando lá na frente. Agora vamos pensar num obsessivo compulsivo, que é o perfeccionista. O perfeccionista ele está muito preocupado com a performance dele. Então ele quer dirigir tão perfeito quanto os outros. Então ele começa a fazer uma avaliação
de que ele tem que estar super bem. Para arrancar na sinaleira tem que arrancar igual aos outros, para parar tem que parar igual aos outros, tem que ter a mesma performance. Então ele está tão preocupado na comparação com os outros que ele deleta o carro dele também. E aí ele começa a errar. Óbvio, né? O foco dele não está no carro, ele começa a errar, aí ele se indigna mais ainda. Claro, o erro para ele é fatal, né? Porque daí ele se sente pior ainda. E aí entra naquele looping. E tem o evitativo. O evitativo é aquele que fica lá atrás. Ele não aguenta a crítica, ele não pode ouvir buzina, a opinião do outro importa muito. Então ele está dirigindo aqui assim, ele está aqui, ó. Nos espelhos, direto, tá? O teu carro já tá 80 em segunda aí. Hã? Aí vai pensar no carro. Então é isso que a gente faz muitas vezes com a nossa vida. E isso tem muito a ver com o nosso perfil, com a nossa maneira de ser. A ansiedade é um perfil de personalidades específicas. Tem outras personalidades que as pessoas não são tão ansiosas. Mas essas 3 personalidades que eu trouxe são personalidades de pessoas ansiosas. Muito imagina, ansiosas. Né, Jorge, dirigir olhando o retrovisor, o que vai acontecer? Fatalmente tu vai colidir. Claro! Então assim, não é ficar totalmente no passado, porque tu foca na tua frente, no teu futuro, tu desfoca dele, né? Tu não tá prestando atenção aqui, e também não é ficar antecipando muito. É importante tu fazer um filtro no passado, porque enquanto tu tá dirigindo aqui, dá uma olhadinha de vez em quando, para ver se não tem um carro querendo ultrapassar e tal, mas de vez em quando. Então, dá uma busca no passado de maneira saudável, para te ter uma noção que tu faz a partir de agora, até pode ser importante. E no futuro, não é tu pular 5, 6, 7 quadras, é tu olhar a sinaleira que tá ali, é tu olhar a curva que tá mais à frente. Então, tu vai abrir um raio importante ali de atenção, mas não tu desconectar do que tu tá acontecendo agora, do teu carro, da tua vida agora, para jogar lá na frente, ou senão lá atrás. Aí fica só o teu corpo no carro, porque o espírito não tá dirigindo. O cérebro tá só no automático. É o pai que tá na mesa, por exemplo, almoçando com a filha, vem pro intervalo para almoçar com a família. Nossa, eu tenho que ir pro intervalo para almoçar, fazer uma média com os colegas. Não, eu não abandono a família no intervalo, eu não vou fazer lanchinho, eu vou pra família. Só que ele leva o notebook junto. Aí ele bota na mesa o notebook. A filha cortou o cabelo, né? Ansiosa para mostrar pro pai o corte do meu cabelo. Nem viu. Nem aí, cara. Eu tô aqui, ó, conversando com meus colegas no WhatsApp e a colher aqui, ó. Não tá na mesa, não tá com a mulher, não tá enxergando o filho. Não tá no presente. Não tá degustando a família. No momento, né? Ele tá lá na empresa ainda. Ele não saiu da empresa. E quantas pessoas dizem, eu não vi meu filho crescer, eu não lembro dessa fase, não lembro porque não estava mesmo, e passa tão rápido, né? Sim, e os avós tentando compensar esse tempo que eles não viveram e fazendo tudo para os netos. Aposentados, mais presentes, né? Verdade. Sabe que Jesus... realmente, como disse o Haroldo numa das palestras que eu referi num programa anterior, deixou tudo não escrito porque não escreveu nada, a não ser aqueles rabiscos que ele fez ali na areia no episódio da mulher adúltera. Não tenho conhecimento de nada que Jesus tenha escrito, mas ele disse tudo. E foi um passo a passo, né, muito bem feito, muito bem detalhado, que os seus discípulos, os apóstolos, os evangelizadores, né, acabaram escrevendo, reproduzindo os ensinamentos de Jesus. Então é um passo a passo importantíssimo, com a linguagem daquela época, mas que está presente até hoje. Agora, enquanto vocês estavam falando, eu tenho dito que, para mim, passado, presente e futuro não são apenas uma abstração do tempo. Tem uma conexão, mas cada coisa no seu tempo. Como foi dito, Jorge, a gente falou, é importante, vez por outra, tu olhar no retrovisor, mas não para ficar preso. Ficar só nele. Não ficar nele, mas para tirar dali as lições que a vida já te oportunizou. E não precisar repetir erros. Exatamente, não precisar repetir os mesmos erros. E projetar o futuro, mas tudo passa pelo presente. Porque se a gente esquece do presente, o passado não terá nenhum sentido. E o futuro não terá nenhum resultado. Tu bate o carro no futuro. Bate o carro no futuro. E aí Jesus diz, no mundo tereis aflições. Quando a gente está falando aqui, né, a cada dia cabe o seu mal, mas o que Jesus quis dizer? Que no mundo todos nós teremos aflições, todos nós teremos problemas, alguns mais graves, no nosso conceito, outros com menor gravidade,
com mais sofrimento, menos sofrimento, mas os obstáculos estão aí, eles fazem parte da nossa vida. Até Jesus os teve. E como? E como teve? E como teve? Exatamente isso, porque ele... E isso também é fantástico em Jesus, né? Porque ele não apenas ensinou, ele mostrou, por exemplo. Ele vivenciou. Pelo exemplo, ele vivenciou. Ele vivenciou. E aí ele diz, no mundo tereis aflições, mas, vírgula, tendes ânimo. Ou seja, não perca a esperança, não perdeis a esperança. E aquilo que nós comentamos outro dia, eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? É ter a capacidade de compreender o mundo, em cada momento, em cada circunstância. E não ser vencido por ele. E não ser vencido pelo mundo. E aí vem toda essa questão da ansiedade, né, da solidão, da depressão, que hoje alcançam índices assim extraordinários, alarmantes. Nesse sábado que passou agora, eu participei do momento de harmonização que teve no Leão. E daí tem um momento ali mediúnico ali para a espiritualidade trazer uma mensagem, né? E daí a gente fica ali na corrente, né? E eu tava naquele dia com uma preocupação, assim, antecipando o meu futuro demais, né? Eu tava, uma coisa que eu vinha carregando comigo, assim. E eu passei aquela semana naquilo ali, assim. Aquela insegurança, aquele medo, será que eu vou dar conta, será que vai dar certo? Tá, depois que terminou a harmonização, a gente se cumprimentou pra ir embora, a Janice veio, me abraçou e disse assim... Ele só falou assim, calma meu filho, cada coisa no seu tempo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pai, eu disse, caramba. Olha aí. E eu olhei pra ela assim, fiquei simplesmente emudeci. E ela disse assim, não, ele te chamou de meu filho. Cada coisa no seu tempo. Pronto. Só. Então acho que fecha bem. É preciso. E antes de Jesus falar essa questão de cada dia basta o seu mal, ele fez outra colocação, que é muito importante, e que nós precisamos colocar aqui e refletir também. Ele disse assim, e se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé? Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. Perfeito. Então, é mais claro, impossível, né? A própria palavra nos preocuparmos com alguma coisa, nós estamos deixando de construir o nosso futuro hoje. Ouvi também, outro dia, assisti uma palestra de uma palestrante lá numa casa espírita do interior de São Paulo, Catanduva, é isso? Interior de São Paulo? Acho que é. Em que ela fala da visão de túnel que muitas pessoas têm. Eu achei interessante essa expressão dela. Fiquei refletindo, copiei, anotei. Eu vou colar essa expressão. Não é minha, não é da minha criação, mas eu gostei. Uma visão de túnel, né? Ou seja, às vezes nós perdemos a dimensão da nossa capacidade. Ficamos com a ideia fixa. Exatamente. É a viseira que o cavalo tá... É isso aí, nos apegamos àquilo ali, a primeira ideia, a primeira concepção, né? E somos muitas vezes arraigados a esta opinião, né? Não, esta é a minha opinião, esta é a minha convicção e eu não mudo. Não, nós estamos sujeitos a mudanças, convidados a mudarmos permanentemente. Eu tenho dito, não perder os princípios, os valores, né? Mas ter uma compreensão permanente do que vai acontecendo nesta nossa caminhada. São paisagens diferentes, são desafios diferentes, são situações diferentes, são convivências diferentes, são relações diferentes, e que nós temos que estar preparados. Como foi dito, acho, pelo Jorge, pela Márcia, nem tudo está ao nosso alcance. Aproveitar bem a viagem de carro, né? Aproveitar bem a viagem. Talvez por isso eu goste até muito mais de ser caroneiro do que motorista. Porque o motorista tem que ficar atento. Muito preso à estrada. Eu como caroneiro, eu bebo aquela paisagem permanente que a estrada passa nos mesmos lugares e vê coisas que não tinha visto. Né? Exatamente. Mas nessa questão que o Jorge nos falou sobre o autoconhecimento, isso é uma das bases da nossa doutrina espírita, né? Porque nós podemos, nos conhecendo bem, nós podemos saber das nossas reações diante dos fatos, mas nós não temos
condições de saber o que os fatos vão nos apresentar, mas sim as nossas reações. E isso está na base do autoconhecimento. Importantíssimo para ter discernimento, né? Porque não podemos esquecer também que o convite de Jesus não é nos levar a uma procrastinação. Não se preocupe com nada. Não é para que você seja imprevidente. Você precisa ter lucidez e discernimento para saber atuar nesse cenário adequadamente e não se perder em excessos, nem 8 nem 80. Porque há necessidade realmente de a gente não deixar muitas coisas para o amanhã e resolver. Pensemos nos nossos problemas do dia a dia. Muita coisa que a gente vai procrastinando, apesar da gente não resolver, segue com a gente. Segue com a gente na preocupação, a gente não consegue dormir. Enquanto a gente não solucionar aquele drama, muitas vezes, a gente está experimentando a sensação negativa, difícil, ali de não conseguir resolver. E parece que a gente paralisa na solução de algo que basta arregaçar as mangas. Vamos lá, vamos começar devagarinho. Como desatar um nó. A gente vai desatando cordinha por cordinha, devagarinho, até que a solução está posta ali. E a gente vai deixando para amanhã, vai dizer, não vou me inquietar com isso, vou deixar para amanhã, e às vezes não vai ter um amanhã se eu não começar agora. Então essa necessidade realmente dessa lucidez para atuar no cenário, fazendo o que precisa ser feito com responsabilidade, é importantíssima. Quando eu converso com essas pessoas e elas compreendem como a mente dela está funcionando naquele processo, elas, meu Deus, eu nunca percebi. Eu sempre achei que fosse difícil realmente dirigir um carro. E agora eu estou descobrindo que não, só pelo fato de eu estar focado no carro. Eu digo assim, pois é o que a gente faz no dia a dia. Às vezes a gente acha tão difícil conduzir um conflito na família porque a gente já desconheceu o processo da família. Às vezes a gente não consegue resolver uma situação no presente porque a gente é tão acostumado a ficar fora daquela situação ali que quando ela aparece a gente não sabe o que fazer. Então assim, o carro é difícil de dirigir porque tu não está conectado nele. O carro não é difícil de dirigir. No momento que tu vive ele, que tu conecta nele, tu vai começar a perceber. Daí a pessoa, ela atravessa a cidade com o freio de mão puxado, incendeia as rodas, e daí o mecânico diz, mas tu não viu uma luzinha ligada no painel o tempo todo? Ai, moça, a minha cabeça estava em outro. Pois é. Olha pro teu painel, verifica o teu carro que ali tem os sinais. E eu queria fazer um parênteses na fala do Vicente, né, quando ele falou da visão de túnel, né? Gente que trabalha com valorização da vida há algumas décadas, né, eu digo assim, ó, que tanto a psiquiatria, como a psicologia, como a espiritualidade nos fala que essa visão fixa, essa visão de túnel, ela está presente na maioria dos casos de suicídio. Porque a pessoa entra num estado de desespero tão grande que ela não consegue perceber mais nada. E aí também existe uma influência da espiritualidade, daqueles irmãos desajustados, né, que podem facilmente nos influenciar, porque nós já estamos propensos com essa visão de túnel. Por isso, a importância de buscar ajuda. A importância de buscar conhecimento, a importância de nós termos a humildade de realmente procurar ajuda. E essa palestrante, já que tu falasse nessa visão de túnel com esse destaque, é só como referência, tá? Eu até ia escrever o nome dela, acabei escrevendo, estou fazendo uma injustiça. Ela é psicóloga e foi a criadora do CVV nesse município, que eu acho que é Catanduva, lá no interior de São Paulo. Então são experiências também que são trazidas para fortalecer a mensagem que a gente quis deixar no programa de hoje. Com muita coisa ainda por dizer, mas impossibilitados pelo tempo. Chegamos no nosso limite. Está terminando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você acompanha sempre aqui na TV Diário, pelo YouTube, e pode também interagir trazendo a sua contribuição. O programa de hoje termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.